A diferença é que a grande diferença da pessoa física para a pessoa jurídica, do produtor rural pessoa física e pessoa jurídica, é que para você começar o ano numa pessoa jurídica, você já tem que ter feito o planejamento tributário e executado o pagamento daquela primeira parcela, ou seja, a sua opção acontece no começo do ano. Do produtor rural pessoa física, pode acontecer de eu ter essa mudança de regime tributário no final do ano, porque eu só consolido na declaração de imposto de renda da pessoa física, então eu tenho uma margem maior de tempo para eu consolidar minha opção. Isso não isenta vocês de fazerem um planejamento tributário também para a pessoa física, para vocês terem um norte de como vai ser o imposto de renda e se esse produtor vai pagar imposto de renda, se ele vai pagar, qual é o rumo que você vai tomar, né? Então, quais são as estratégias que você pode entrar com esse produtor rural para ele pagar menos imposto de renda ou até mesmo não pagar. E quando eu falo estratégias, são estratégias lícitas, tá? Então, a gente teve uma live que eu falei muito aqui sobre isso, são estratégias lícitas, porque não é jeitinho mais, não tem mais esse jeitinho. Ontem, na live do Caio, a gente falou muito sobre isso, sobre o jeitinho que tinha brasileiro de tirar nota fiscal do lançamento, ou então escriturar a nota que não é do produtor rural, colocar nota que não é despesa dedutível. Por exemplo, comprei o caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Carros de passeio, carros de luxo lançado como despesa da atividade rural. A Receita ela está cada dia mais esperta nesse sentido. Nas operações fiscais, a Mari comentou aqui no Instagram, o pessoal que está no Instagram, a Mari comentou sobre que o cliente dela caiu na operação grão em grão, que é a operação que está acontecendo em Minas Gerais. Temos outras operações no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Estado de São Paulo. Tem estados que ainda nem chegou a fiscalização, então tem muito que andar o Brasilzão ainda, as fiscalizações da Receita, ela não vai parar. E a gente tem que começar, né? A gente tem que começar a tratar o produtor rural pessoa física de uma maneira muito mais profissional. A profissionalização do campo, a profissionalização do produtor rural, ela é uma medida urgente que a gente tem que tratar. E aí, com isso, a gente consegue somente através do mensal. É onde eu sempre falo para vocês sobre a oportunidade e, de qualquer maneira, a obrigatoriedade de vocês estarem trazendo esses produtores rurais para o mensal. Por incrível que pareça, o produtor é muito mais fácil você conseguir esse contato mais direto com o produtor, conseguir entregar um resultado diferenciado, conseguir entregar valor no seu serviço quando você está no mensal. Então, quando você apresenta, faz um planejamento tributário, por exemplo, do imposto de renda, vai consolidando, vai escriturando mês a mês, vai consolidando mês a mês e chega lá, na hora de pagar o imposto de renda, o produtor pagou muito menos imposto do que ele iria pagar se ele não tivesse esse planejamento tributário. O seu serviço por si só já está pago. É o que o Caio falou ontem, né? É o tal do serviço baratinho que realmente não tem valor nenhum, quando você realmente só tem que escriturar os fatos que aconteceram no ano anterior. Então, um exercício que eu sempre passo para vocês é o seguinte: listem quem são os clientes que vocês fizeram. A gente acabou de entregar o imposto de renda da pessoa física. Tem muitos de vocês que entregaram imposto de renda de produtor rural. Listem quem são esses clientes, quais são os possíveis clientes que vocês podem iniciar a escrituração mensal. Entrem em contato com o planejamento tributário para esses clientes, porque com certeza muitos desses vão fechar, vão querer esse acompanhamento mensal, porque o produtor rural ele está pedindo por segurança tributária. Hoje as operações estão nesses estados específicos, mas ela vai chegar em todos os estados, então a gente tem que estar preparado. Um dos serviços que a gente mais está sendo requisitado aqui para a gente é a auditoria tributária, o compliance, que é o quê? A gente validar o livro caixa, como é que ele entregou o livro caixa, fazer um cruzamento entre as informações que estão no imposto de renda da pessoa física e no livro caixa. Se no livro caixa estão somente despesas dedutíveis. E quando eu falo livro caixa, eu não estou nem falando ainda do LCDPR, tá? Porque o LCDPR é a charada que eu falei para vocês aqui,
que o porquê que eu detectei que esse produtor rural, ele não faturou 4.780.000, é que o produtor rural pessoa física, quando ele fatura acima de 4,8 milhões de reais, ele tem que entregar o LCDPR. Então, nesse caso aqui, esse produtor, depois, em conversa com o produtor, eu descobri, porque eu já imaginava que estava errado, que ele não tinha faturado 4.780.000. Em conversa com ele de fato, ele vendeu 7 milhões, porém, ele declarou 4.780 para ele não ser obrigado a entregar o LCDPR, visto que ele não tinha documentação e não fazia escrituração. A escrituração do livro caixa, sem entrar no LCDPR, tem que acontecer para qualquer produtor rural que fature acima de 56 mil reais. Isso é uma obrigatoriedade instituída em lei, lá no regulamento do imposto de renda, sem ser com a IN 1848, que instituiu o LCDPR, a gente já tinha essa obrigatoriedade da escrituração do livro caixa. Hoje nós apelidamos de modalidade analógica, que é você escriturar, fazer a escrituração conforme recebimento, conforme pagamento, e esse resultado eu levar para o imposto de renda. O que muita gente faz? A recepção das notas, a soma dessas notas, e essa sominha coloca lá dentro do imposto de renda, que é o que de fato, o que esse produtor fez foi, ele verificou lá, coloca aí 200 mil nesse mês, 300 no outro, até o limite que você pode colocar, até o limite de eu não ser obrigado ao LCDPR. Esse produtor, para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos que a gente fez a auditoria, ele pagou 350 mil reais de imposto de renda. 350 mil. E, de fato, foram anos que ele teve bastante desembolso na fazenda, ele fez vários investimentos em maquinários, investimentos prediais na fazenda, construção de galpões, cercas, que são despesas dedutíveis que ele não utilizou. Mas por quê? Como ele não tinha essa escrituração mês a mês, ele não tinha uma escrituração mensal, ele apenas preferiu ser tributado no total, nos 4,780, para não ser obrigado ao LCDPR, do que ele não pagar nem imposto de renda. Esse produtor, se a gente fizesse realmente esse livro caixa, essa escrituração, ele nem pagaria imposto de renda. Então, pensa comigo, esse produtor, vocês acham que eles seriam potenciais a pagar honorários mensais? Com toda certeza, o seu trabalho já vai estar pago. Tem um caso aqui que aconteceu recentemente no último imposto de renda agora, que a gente detectou que o produtor rural tinha pago duplicatas, boletos em duplicidade, vários boletos em duplicidade. Quando a gente faz esse link de pagamento com a nota fiscal emitida, a gente encontrou boletos em duplicidade. Com isso, a gente conseguiu fazer com que o produtor entrasse em contato com o fornecedor para devolver o dinheiro ou deixar como crédito para compras futuras. Teve caso de fornecedores debitarem contas que não era dele, na conta dele. Então, são itens que a gente tem muito... Quando a gente faz essa escrituração mensal, a gente vai devolver muito mais dinheiro para o produtor do que tirar com os honorários mensais. Então, tem muito produtor implorando para que vocês façam essa escrituração mensal.